Você deve dar continuidade a esse projeto de reavivamento, de oração, de busca pelo Espírito Santo lá na sua casa. A sua casa pode tornar uma extensão da igreja, e os momentos maravilhosos, abençoadíssimos que temos desfrutado aqui, nós podemos desfrutar de coisas iguais ou até melhores lá no recôndito do nosso lar. E essa é de fato a proposta. E eu continuo insistindo com os irmãos para que não deixem de comunicar as pessoas pelas quais você está orando. Elas precisam saber disso. Elas ficarão impressionadas ao saber. E você precisa se comunicar com elas, e não apenas isso, mas tornar-se cada dia mais próximo dessas pessoas, a fim de que elas sejam abençoadas pela sua vida. Ainda que você não pregue, não fale nada, mas só pelo fato de você estar próximo a elas e orando por elas, isso já vai ser uma bênção grandiosa na vida delas. Creiam nisso. Se você não crer, você não vai fazer, você não vai se aproximar, você vai esquecer de orar. Mas se você crer, você não só vai continuar orando, e como também vai aproximar-se delas cada vez mais, para que elas sintam que você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa do bem, que estar perto de você, estar próximo a você, é de fato uma bênção, é de fato uma inspiração. E elas vão sentir muito prazer nessa proximidade com você, e isso será uma bênção na vida delas. Ore para que elas aceitem o seu convite. Estamos correndo como loucos para aprontar esses convites o mais rápido possível, porque tendo em vista que dia 30 é um feriado prolongado, a gente fica naquela. Se você entregar o convite muito cedo, a pessoa esquece. Mas se você entregar muito em cima, ela já planejou outros acontecimentos. E por ser um feriado prolongado, isso é mais perigoso ainda. Se entregar, eu já comprei passagem, eu já me programei, etc, etc. Ore a partir de agora para que as pessoas sejam sensíveis e cancelem os seus compromissos, suas viagens, para estar conosco, com você e com todos nós no dia 30, lá na grande celebração da amizade. Tá certo? Por favor. E uma correção, espero que eu não apanhe no final. Eu disse aqui 2 vezes que nós iríamos oferecer a essas pessoas um coquetel. Mas ontem eu sentei aqui com a liderança do distrito e nós discutimos alguns detalhes. Minha esposa já havia me advertido, você sabe, não é bom que o homem esteja só. Ela já havia me chamado a atenção, você não tem medo, você não se preocupa, que a coisa, em vez de sair um negócio bonito, o tiro possa sair pela culatra. Veja, oferecer um coquetel para 1000 pessoas é algo que exige um preparo, uma estrutura excepcional. E então, ontem reunido com a nossa liderança do distrito, o consenso é que a gente substitua essa história de coquetel por um presente que a pessoa possa levar, o amigo possa levar e ter esse presente para o resto da sua vida. Não seja apenas um momento de alegria, mas ele vai levar essa alegria com ele para o seu lar, para a sua família, e vai lembrar da celebração da amizade por toda a sua vida. Ok? Então, eu espero ser compreendido, eu espero que aqueles que já comunicaram os amigos me entendam, nos entendam. Se quiserem apedrejar, não apedrejem só a mim. Foi um consenso, a liderança todo o distrito compactuou com essa ideia. Então não será só eu que vou merecer ser apedrejado, ok? Não nos esquecendo que no sábado você deve vir preparado para não voltar para a sua casa antes das 18 horas, no sábado agora, porque nós vamos ir para a vigília às 6 horas, que começa às 6 horas a vigília, e vamos passar o dia todo aqui na presença de Deus, em oração. Os que puderem em jejum, os que não puderem vão comer fruta, vão tomar suco, etc. E até às 16 horas. Às 16 horas, essa programação de jejum e oração, orações intensivas e reflexões. Nós terminaremos às 16 horas, então partiremos para outras 2 cerimônias, que é uma cerimônia de batismo, que será muito solene,
e a cerimônia da Santa Ceia, que será tão solene quanto, ok? E não nos esqueçamos de continuar as nossas orações por esses nossos amigos, lembrando ainda os anciãos, os diáconos, as diaconisas, e eu acho que só os diaconisas chefes, e os diáconos chefes também, não precisam ser todos não, o diácono chefe, a diaconisa chefe de cada igreja, do Recreio e aqui do centro da Central, e os anciãos, tanto do Recreio quanto da Central, hoje, logo após o culto, uma pequena reunião para a gente, não, desculpe, não é hoje, amanhã, lembrando que amanhã, esses oficiais, o diácono-chefe daqui e do Recreio, diaconisa-chefe da Central e do Recreio, e os anciãos do Recreio e da Central, amanhã, logo após o culto, para nós tratarmos da logística da Santa Ceia, ok? Muito bem. E a torre? Essa torre está mais para a torre de papel, não é? Do que para a torre de telefone, não é? É torre de papel. Pode dar esses estouros. Não acontecendo o que aconteceu ontem, está tudo resolvido, né? Ontem aconteceu um milagre aqui. Tudo escuro lá fora e a nossa igreja iluminada, pelo menos precariamente. Mas o som funcionando, um calor terrível, mas nós conseguimos chegar a bom tema final do nosso culto e ainda tivemos uma reunião com o pessoal logo após a nossa fala. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Eu deveria ler todo o capítulo 7, mas são 60 versículos, não vou ler todo o capítulo, vou ler alguns versos. Eu vou pensar alguns versos aqui e ali, e depois vou apresentar um esboço do capítulo 7, com o tópico que cada esboço trata, para que você na sua casa leia com atenção o capítulo 7 do livro de Atos, para que você possa realmente assimilar algo além daquilo que eu vou transmitir para vocês no tempo que não é muito extenso, é um tempo bastante curto, porque a proposta... Eu estava filmando sua Bíblia. Dessas noites de oração não é tanto falar e muito menos ouvir, é orar, é tirar tempo para orar e para louvar, e a fala é apenas um detalhe, é um ingrediente a mais. 7, vamos ler inicialmente os versos 1 a 3. Perguntou o sumo sacerdote: é isto verdade? Respondeu ele, Estevão: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Os irmãos estão lembrados das acusações que haviam sido levantadas, falsas naturalmente, contra Estevão. 2 blocos de acusações, 2 grupos de acusadores, de falsas testemunhas, que haviam recebido dinheiro, haviam recebido pagamento para falar coisas inverídicas, falsas, a respeito de Estevão. O primeiro grupo de testemunhas, e a primeira acusação, é que eles estavam falando mal a respeito de Moisés e de Deus. O segundo grupo de testemunhas falsas, e a segunda falsa acusação, é que eles estavam blasfemando contra o templo e a lei de Deus. Lembram disso? Eu falei isso ontem. Agora, Estevão, na sua defesa, no seu discurso, e há um detalhe aqui. A pergunta que o sumo sacerdote fez, e presume-se que era Caifás, aquele mesmo que presidira o julgamento e condenação de Jesus, ele pergunta: tudo que esses homens falaram, essas testemunhas falsas disseram, é tudo isso verdade? Ele pergunta a Estevão. E as respostas óbvias seriam sim ou não. É verdade? É mentira? Ou não é verdade? Mas Estevão, ele não se preocupa em responder a pergunta que lhe fora feita. Ele começa um discurso, ele começa um sermão, ele começa uma pregação.
E ele não tem pressa. Não tem pressa por quê? E se o senhor ler, esse é o mais longo discurso do livro de Atos. O livro de Atos é composto por muitos discursos, mas esse é o mais longo de todos eles. Porque Estevão não estava com pressa. Por que não estava com pressa? Estevão, ele presumia, ele não tinha certeza, mas ele presumia, ele desconfiava que aquele seria o seu último sermão, aquela seria a sua última fala. Para que pressa? Haja vista, as pessoas que estavam diante dele precisavam desesperadamente ouvir o que ele tinha a dizer. Então não podia ter pressa. Ele não podia ter pressa, por duas razões. Primeiro, as pessoas precisavam ouvir. E segundo, ele antevia ser aquela a sua última pregação, ser aquele o seu último testemunho. E ele precisava falar com autoridade, falar com clareza, não deixar dúvidas, não deixar margem para interpretações errôneas. Ele precisava ser preciso em suas colocações, ele precisava ser claro, ele precisava ser convincente. Ainda que ele não pudesse converter, porque é trabalho do Espírito Santo, ele precisava convencer, e ele convenceu. Essa é a verdade, ele convenceu. Por isso ele não tem pressa. E ele começa de uma maneira muito cortês, como qualquer pessoa cheia do Espírito Santo age em qualquer circunstância. Ele começa dizendo o seguinte: olha como ele começa. Respondeu ele: irmãos e pais. Ou seja, vocês são meus irmãos, vocês fazem parte da minha nação, vocês foram, como nação, escolhidos pelo Deus que eu sirvo. Ele começa o seu discurso já mostrando àquela gente que elas estavam totalmente equivocadas e que alguma coisa precisava acontecer na vida deles. E ele então faz um discurso começando lá da origem do povo judeu, quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, eles haviam acusado Estevão de blasfemar contra o templo. Ele havia dito realmente alguma coisa sobre o templo, mas eles não haviam entendido Estevão. E Estevão agora mostra: Deus não está circunscrito a esse templo. Antes que esse templo existisse lá em Ur dos Caldeus, Deus já apareceu a Abraão. E vocês precisam entender que Deus não está limitado a esse templo, Deus não está limitado a essa terra, Deus não está limitado a vocês. Vocês não têm o monopólio de Deus, vocês não têm o monopólio da graça. Ninguém tem o monopólio de Deus, ninguém tem o monopólio da graça. E Estevão mostra que muito antes do templo existir, Deus já havia se manifestado em outras terras e em outros lugares e a outras pessoas também. Mas ele avança, e eu disse que eu não posso falar muito, e ele vai passar, versos 8 agora, 8 e 9 do capítulo 7, diz assim: e deu-lhe a aliança da circuncisão. Fala da ilha de Abraão. E Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Deus era com ele. De Abraão, Estevão passa para os patriarcas e fala que os patriarcas, os filhos de Jacó, por alguma razão não, por inveja, venderam José, mas Deus estava com ele e o abençoou e o livrou de situações que você e eu já conhecemos. Verso 23 agora: quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Irmãos, eu estou indo assim a voo de pássaro, estou pegando um texto aqui e outro ali, para tentar formar uma linha de raciocínio. Porque veja, é o discurso mais longo e eu tenho que resumir em alguns minutos. E eu tenho certeza que Estevão gastou algumas horas para apresentar esse discurso, e eu estou tentando resumi-lo em alguns minutos. Então vejam aqui a minha situação. Verso 23 agora: quando completou a idade de 40 anos, já estou falando de Moisés, decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel,
vendo um deles sendo maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. Veja que Estevão está construindo uma linha histórica, um raciocínio lógico, começando lá em Abraão, passando por José, passando agora por Moisés, e ele vai avançando. Verso 35 agora, aliás, verso 28, 27 e 28. O que foi ofendido, o que ofendia o seu próximo, o empurrou dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como mataste o egípcio? Ou seja, quem te nomeou? Quem é você? Quem foi que te levou o poder para vir agora dar uma de juiz e de árbitro entre nós? Avancemos um pouco mais. A este Moisés, verso 35, a este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? A este enviou Deus como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça ardente. Ou seja, vocês rejeitaram Moisés, mas ele será o libertador. Os patriarcas rejeitaram José, mas ele é quem vai salvar a nação. Ou seja, quando Deus tem um plano, ninguém pode mudar. Amém? E ele tem um plano para salvar. Só você pode mudar. Só José poderia mudar o plano de Deus para a sua vida. E como ele não quis, ele optou seguir a vontade de Deus, ninguém mais podia mudar o plano que Deus tinha para a vida de José. Com relação a Moisés, só Moisés tinha a liberdade de mudar os planos que Deus tinha para ele, de tornar libertador do povo escravo lá no Egito. Como ele, Moisés, preferiu fazer a vontade de Deus, então ninguém mais, nem Faraó, ninguém poderia mudar os planos de Deus para a vida de Moisés. Meu amigo e meu irmão, Deus tem um plano para você, e só você pode mudar esse plano, e ninguém mais. E o plano de Deus é te salvar. O plano de Deus é te encher do Espírito Santo. O plano de Deus é tornar você uma bênção nas pessoas. E não há nada e ninguém, exceto você, que seja capaz de impedir que esse sonho de Deus se realize na sua vida. Deus tem um sonho, Deus tem um plano para a minha vida. E esse plano envolve, primeiro, me encher do Espírito Santo e me tornar uma bênção nas pessoas, e depois conduzir-me aos portões da cidade eterna. E somente eu e ninguém mais e nada mais será capaz de impedir Deus de cumprir esse ideal na minha vida. Amém? Portanto, esse negócio chamado liberdade de escolha é sério demais para a gente brincar com isso. É sério demais para a gente fazer escolhas que não sejam as melhores. Ontem eu falei com uma pessoa sobre essas reuniões, e a pessoa até, meu amigo, tem liberdade, falou: que puxão de orelha, né, pastor? A gente conversava justamente sobre o Espírito Santo, e eu disse a ele: eu preguei na igreja, ontem foi 4, eu preguei na igreja na terça-feira, falando sobre o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo. Há uma escolha, e eu preciso fazer a escolha. E eu disse àquele irmão, falei: por exemplo, nós estamos em 10 noites, realizando 10 noites de oração na igreja, em busca da plenitude do Espírito Santo. Falei: muitos não estão lá, mas querem ser plenos. A decisão é sua, a decisão é minha. Eu posso ficar em casa, você pode ficar em casa, mas eu repito, só você, com as suas escolhas, pode impedir que Deus realize na sua vida o sonho que Ele tem para você, e ninguém mais. Se você escolhe certo, pode ter certeza que o sonho de Deus vai se realizar na sua vida. Avancemos um pouquinho mais. Verso 38 agora e 39. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração
voltaram ao Egito. Versos 44 agora, versos 44 e 48. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo da aliança, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. 48 agora. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Ellen White fala que foi aqui que começou tudo. Quando Estevão mencionou o assunto do templo, houve uma revolta generalizada entre os componentes do Sinédrio. E Estevão percebeu que não ia muito longe e eles iriam fazer silenciar uma das mais poderosas vozes a favor do Evangelho, que era a voz de Estevão. E então, a partir do verso 51, Estevão diz assim: homens obstinados, ele sabia, ele via agora que o seu discurso havia caído em coração de pedra, que o seu discurso não havia sensibilizado aqueles corações. E ele diz: homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como... Um detalhe interessante, até aqui Estevão dizia nossos pais, agora vossos pais. Ou seja, vocês acabam de rejeitar a filiação divina da qual eu faço parte. Até aqui, irmãos, o discurso de Estevão era assim: nosso pai, nossa nação, o nosso povo, agora é os vossos pais. Alguma coisa Estevão havia percebido. No Novo Testamento, irmãos, o Novo Testamento usa duas palavras para a coroa. A primeira delas é diadema, e essa é a palavra grega mesmo, diadema, que significa uma coroa real, e dá nome à tão conhecida diadema ou tiara, como alguns assim preferem, tão usada aqui na nossa cultura. A outra palavra é Estefanos, cujo significado é coroa de vitória, e de Estefanos vem o nome Estevão. Estevão vem de Estefanos, que quer dizer coroa, mas não coroa de glória, coroa real, mas uma coroa de vitória. Estevão não só obteve essa coroa, mas ele tornou-se essa coroa. Porque as pessoas podem sim herdar uma coroa real, herdar um diadema, mas o Estefanos, somente pela presença do Espírito Santo, ela pode ser concedida a alguém. Estevão começa o seu discurso com Deus da glória. Eu quero ler esses dois versos, 7 e verso 2. O Deus da glória, assim, respondeu ele: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. E no 7,55 ele diz assim: ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele começa com Deus da glória e termina com a glória de Deus. E no 56 diz assim: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E sempre que o Filho do Homem aparece após a sua ressurreição e ascensão, sempre que ele aparece em pé, é sinal de juízo, de julgamento. E Estevão, quando olha para cima, vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, ele entende perfeitamente que naquele momento o juízo de condenação é declarado sobre aquele sinédrio de coração empedernido e que não queria nada com a palavra de Deus. E aí então eles avançam em cima de Estevão e faz silenciar a mais poderosa voz que a igreja teve para pregar o Evangelho nos seus primórdios, no seu início.
O esboço do livro de Estevão, desse discurso, eu dizendo, é mais ou menos o seguinte: esse esboço não é sugestão minha, é sugestão do teólogo Stanley Horton. Ele diz o seguinte: esse discurso é dividido em 5 partes. Primeiro, José foi rejeitado, versos 1 a 16. Moisés foi rejeitado, versos 17 a 37. O próprio Deus foi rejeitado pela nação judaica, versos 38 a 43. E agora Estevão, no item 4, Estevão como que abre um parêntese para falar da influência do templo, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E finalmente, eles estavam rejeitando naquele momento o próprio Espírito Santo. Porque Estevão diz, como vossos pais, diz assim, olha, homens, 51, homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Nesse exato momento. Então veja, aquilo que era caro e aquilo que estava sendo usado no pretexto para acusar Estevão, havia sido rejeitado por eles. Haviam rejeitado José, haviam rejeitado Moisés, haviam rejeitado o próprio Deus, e agora estavam rejeitando o Espírito Santo, que era o continuador da obra de Jesus Cristo. Queridos, e ainda alguém tem coragem de dizer que o Espírito Santo não é Deus. Ainda alguém tem coragem de dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo não está em evidência. Estevão foi claro: vocês estão resistindo o Espírito Santo exatamente como os vossos pais o fizeram lá no passado. Então, quando rejeitaram José, quando rejeitaram Moisés, quando rejeitaram a Deus lá no deserto, e voltaram em coração, como diz o texto de Atos, e em coração voltaram ao Egito para adorar as suas divindades pagãs, e quando estavam rejeitando exatamente o mesmo que estavam rejeitando agora, o Espírito Santo de Deus. E eu e você sabemos muito bem que para a rejeição do Espírito Santo de Deus não há perdão. É o único pecado que a Bíblia diz que quando alguém o comete, não há perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Irmãos e amigos, eu preciso parar. A vontade de continuar, mas eu continuo falando amanhã. Quando eu li e reli e tornei ler e refletir nesse discurso, sabe o que me veio à mente? A interrogação que me veio à mente? Eu me fiz a seguinte pergunta: o que seria da igreja primitiva sem Estevão? Eu não consigo conceber. Eu não consigo entender que a igreja teria tido o sucesso que teve se esse homem não tivesse existido e não fosse o homem que ele foi. Agora eu pergunto: o que será da minha igreja sem ele? Será que eu faço falta? Para você refletir, para eu refletir. O que teria sido da igreja cristã primitiva sem essa voz chamada Estevão? Sem um homem do quilate de Estevão, sem um homem tão pleno, tão cheio do Espírito Santo como fora Estevão, o que seria da igreja cristã primitiva? É o tipo de pessoa que eu preciso ser. É o tipo de pessoa que você precisa ser. É o tipo da pessoa que faz a diferença. Estevão fez toda a diferença. Fez toda a diferença no contexto da igreja primitiva da qual ele fez parte. E se ele não tivesse existido, eu não sei se alguém poderia suprir essa lacuna que só ele foi capaz de suprir. E eu? Qual é a diferença que eu faço na minha igreja? Qual é a diferença que você tem feito na sua igreja? Estevão fez a diferença por uma única razão: estava cheio do Espírito Santo. Se você e eu formos pessoas cheias do Espírito Santo, nós também faremos a diferença.
para a honra e glória do nome do Senhor. Até porque a preocupação de quem está cheio do Espírito Santo não é a pessoa